Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para finalizar mais uma semana de aula e eu quero convidar você para dar uma olhadinha aqui na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje iremos trabalhar os nossos últimos conteúdos referente, à nossa segunda unidade e vamos encerrar hoje com matemática e com a tabuada, tá bom? Segunda-feira iniciaremos então as nossas provas da segunda unidade, mas não precisa ficar com medo, tá, turminha? Porque as nossas provas estão bem porque, na verdade, é uma forma apenas de avaliar tudo aquilo que foi feito durante todo esse período, ok? Então, abre aí o teu livro integrado Eu Gosto, enquanto você vai abrindo. Um beijo para vocês e aguarda porque eu volto já. Então, meus amores, voltamos, com a nossa disciplina de matemática. Eu quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 173, onde iremos iniciar nossa atividade com o primeiro quesito que diz, leia a situação abaixo. Aí tem abaixo no quadrado, tá? As turmas de alunos do segundo ano da escola Criança do Futuro coletaram latinhas de alumínio para a campanha ecológica da Feira de Ciências. Ontem eles coletaram 549 latinhas e hoje foram coletadas 363 latinhas. A professora embaixo diz, você observou que está faltando uma pergunta na situação acima, de modo que esta se torne um problema. Então, vamos lá. Precisamos, então, aqui encontrar um problema para toda aquela numeração que temos acima. E aí, na letra A, ele diz o seguinte, em cada caso, escolha a pergunta que torna a situação um problema para ser resolvido com as operações de adição e de subtração. Então, aqui temos dois quadros. O primeiro é relacionado à adição. Então, você vai procurar aqui a pergunta que se encaixa dentro daquelas questões lá em cima, tá certo? E você vai marcar um X. Depois, você vai fazer a mesma coisa com a questão de subtração, ainda levando em consideração as questões de lá de cima, ok? E aí, na letra B, diz, agora resolva cada um dos problemas. Então, você vai pegar a numeração que tem lá no primeiro quesito e vai resolver este problema, tá certo? Dentro da adição e dentro da subtração. Observa, tá, turminha, que todas as duas são contas com reagrupamento. E esse reagrupamento pode acontecer no meio das continhas, tá certo? Então, preste atenção. No segundo quesito, ele diz, leia a situação a seguir. Letra A. Elabore uma pergunta para essa situação que, para ser respondida, você precisa calcular o resultado de uma adição. Então, a gente já sabe que é uma adição aqui na letra A. Carla adora tirar fotos com o seu celular. Na galeria de fotos do celular, há 380 fotos com os amigos e 436 com familiares. Então, você vai aqui formular uma pergunta, tá certo? Para poder resolver este problema. E na letra B você vai resolver o problema completando com a resposta, tá bom? Então, primeiro você vai encontrar uma pergunta para essa questão aqui de Carla e depois embaixo você vai resolver essa questão, tranquilo? Agora na página 174, tá certo? Onde iremos finalizar o nosso conteúdo de hoje, você vai fazer a verificação de adição e subtração. Tranquilo, turminha? Que temos aqui, ó, página 174. Observe, temos aqui o nosso minuindo, o nosso subtraindo e a diferença, que aqui é no caso das continhas relacionadas à subtração. Na continha de adição, os termos, tá certo? Que isso aqui é os termos, tá certo? Cada nome ele tem um termo. Então, aqui o 14 ele é subtraindo, o 12 é diferença e o 26 é o minuindo, tá certo? Então, assim, para saber se uma subtração está correta, adicionamos a diferença aos subtraindo. O resultado deverá ser o minuindo, ok? Então, agora observando, vamos lá observar como será feito isso. Então, temos aqui, tá certo? Ó, a continha, certo? Que foi dado o resultado. E aí, temos aqui a parcela e a soma. Para saber se uma adição está correta, subtraímos da soma uma das parcelas. Ou seja, para a gente saber que aquela continha lá em cima tá certa, a gente pega um dos números da parcela, tá certo? E aí vai fazer, certo? A subtração, vamos somar para saber se o resultado vai dar certo, ok? E aí, fazendo isso, temos aqui também embaixo, tá certo? Outras continhas onde fazemos isso, ó.
Vamos lá, a gente pega aqui, ó, o número 38 mais o 27, tá certo? A gente faz a soma e se essas duas continhas, se esses dois números der o resultado final, o resultado de lá de cima da conta de adição, de subtração, então teremos aí a nossa continha com o resultado certo. Então, vocês irão fazer isso, tá certo? Dentro do nosso problema. Resolva as operações usando os quadros de ordem e em seguida verifique o resultado, tá certo? Então, vocês vão utilizar aqui o quadro de ordem e colocar as continhas nos seus devidos lugares, tá certo? Nas unidades, nas dezenas e nas centenas. E depois, vocês terão que fazer aí o cálculo para saber se esse resultado deu certo. Tranquilo, turminha? Então, vamos agora para a nossa atividade da nossa tabuada, tá certo? Vamos lá para a página 47, que diz assim, no terceiro quesito: observe o gráfico e escreva a resposta para as questões abaixo. Então, temos aqui o nosso gráfico, tá certo? E na letra A diz assim, qual a diferença da preferência de meninos e meninas em relação à matemática e arte? Então, você vai fazer o quê? Você vai calcular, por exemplo, ele diz aqui que a matéria é matemática e arte. Então, você vai calcular aqui o valor de menina com menina, no caso, matemática, por exemplo, as meninas são 4 e lá em arte são 8. Então, você vai botar 4 mais 8, que vai ser igual a quanto? Aí, você vai colocar esse valor aqui na letra A. Depois, você vai calcular o resultado de meninos, também ainda em matemática, e meninos de arte, tá certo? Você vai pegar esse valor e colocar, e depois você vai subtrair o resultado de valor de meninos com o valor de meninas, para poder dar a resposta. Na letra B, some a quantidade de meninos que gostam de música e matemática, e de meninas que gostam da mesma matéria. Então, a mesma coisa, você vai calcular aqui, tá certo? O valor de meninos e meninas que gostam de música e arte, tá certo? Você vai fazer o comparativo. Você vai pegar meninos, que é 7, e arte, que meninos é 2, e você vai somar. 7 mais 2, que é igual a quanto? Aí você coloca lá na letra A, na letra B. Depois o meninas, 3 com 8. Então, você vai ver quanto é que vai dar, ok? E aí, depois você vai subtrair o resultado dos dois para ver a resposta. Letra C. A pesquisa foi feita em toda a escola Luz do Saber. Sabendo que os alunos não puderam escolher duas matérias, quantos alunos participaram da pesquisa? Então, você vai calcular o valor de todas as crianças que estão aqui, de cada matéria, tá certo? Então, você vai calcular tudo e ver a resposta. Letra D. Qual é a diferença entre as meninas que preferiram arte e as que preferiram educação física? Nesse caso aqui, você vai subtrair o valor de meninas de música para arte, tá bom? Então, temos aqui, música, tivemos quantas meninas? Aliás, arte e educação física, não é isso? Então, vamos lá. Arte, temos 8 meninas. Para quantas meninas de educação física? 7. Então, eu vou subtrair 8 menos 7, que vai dar quanto, tá bom? Então, agora também temos na página 48 o nosso gráfico. E aqui no nosso gráfico, você vai observar tudo e responder, tá? Tem assim, né? Com gráficos que lembram barrinhas, Gabriel registrou a quantidade de bombons que ganhou dos seus alunos durante a Páscoa. Cada quadrado do gráfico representa 5 bombons, tá bom? Então, vamos lá, você vai responder. Na letra A, quantos bombons foram recebidos na segunda-feira e quantos bombons foram recebidos na quarta-feira? E aí, é só você olhar o gráfico e responder. Ok, turminha? Então, realiza aí tuas atividades com cuidado e atenção. Estuda, tá certo? Para a nossa realização da nossa prova de segunda-feira. Um beijo, fica com Deus e um ótimo fim de semana a todos.